Esses dias eu abri uma enquete lá no meu Instagram com a seguinte pergunta: você já leu a sua Bíblia hoje? A resposta era sim ou não. Para minha surpresa, né, de um número grande de pessoas, apenas uma pessoa respondeu que tinha lido. E quando eu fui para verificar isso, já era o final do dia. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas não querem mais ler a Bíblia. E isso me preocupou. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Será que nós devemos ler a Bíblia todo dia? Será que é necessário ler a Bíblia todo dia? Vem comigo, que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Em Busca da Sabedoria. E o vídeo de hoje é mais um passo para a sua jornada em busca da vida de sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre: será que nós devemos ler a Bíblia todos os dias mesmo? Será que hora sim ou hora não? Tá tudo certo, Moisés? Moisés, por que eu devo ler a Bíblia? Eu sei que parece que são perguntas básicas. Inclusive, eu já gravei outros vídeos como estes aqui no canal. Como ler a Bíblia, como fazer o devocional, por que ler a Bíblia. E hoje eu quero falar mais uma vez por que você deve ler a Bíblia e como ler a Bíblia. Porque essa é uma das missões desse canal. Quando Deus me tocou para poder abrir esse canal, um dos assuntos centrais era incentivar as pessoas a conhecer a palavra por si só. Então eu quero falar para vocês hoje sobre isso. Mas antes, eu quero convidar vocês ao seguinte: se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal. Se inscrevam nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com outra pessoa se fizer sentido para você. Se vocês me perguntarem, Moisés, por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? A primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: ler a palavra não é igual ler qualquer outro livro. Mas quando você fala para mim assim, ó, ficar um dia sem ler a Bíblia, é como se falasse assim, ó, é ficar um dia sem alimento. Imagina então você ficar aí 5 dias. Imagina você ficar 10 dias. Imagina você ficar 15 dias sem ler a Bíblia. Existe um negócio desse? Existe sim, porque eu também já fui uma dessas pessoas. Graças a Deus hoje isso não acontece. Raramente, né, talvez por alguma situação não consiga ter uma leitura de qualidade, mas todos os dias eu procuro sim ler a Bíblia. Ler a Bíblia de maneira aleatória é igual você pegar uma série, é igual você fazer o seguinte: lembra aí de uma série que você gosta muito, uma série de TV mesmo, qualquer série. Agora imagine você pegar essa série, você nunca assistiu, e de repente você abre lá na 4ª temporada, no 9º episódio. Você vai entender alguma coisa? A resposta certamente é que não. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Nós queremos ler ela sem entender o todo. Então, os capítulos são temporadas na Bíblia. E quando eu resolvo pular as temporadas e ir num episódio específico, toda a Bíblia deixa de fazer sentido. Isso faz com que eu não queira ler a palavra. Então, por isso que eu quero falar para vocês hoje. A palavra é alimento, então eu devo ter o anseio de ler ela todos os dias. Eu fico vendo as pessoas que às vezes elas ficam um dia sem comer por alguma questão de saúde, nem uma questão de jejum, né? E elas quase morrem. Imagina ficar um dia sem a palavra. Nós devemos tratar a palavra como algo essencial na nossa vida. Moisés, mas como ler a Bíblia então? Me explica que eu quero aprender. Eu já falei para vocês o seguinte: não adianta você querer ler a Bíblia de maneira aleatória. É como se você estivesse entrando numa série e assistindo um episódio do meio da temporada. É claro que você não vai entender nada. E é claro que isso não se torna nada muito motivador. Mas antes, eu sempre costumo dizer o seguinte: se você não tem o hábito de ler a Bíblia, a primeira coisa que você precisa é criar um hábito de ler a Bíblia. O hábito de ler a Bíblia, ele pode ser criado com leituras mais fáceis, de leituras de mais fácil entendimento. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam, mas por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu costumo dizer assim: comece a ler pelo livro de Provérbios. Por quê, Moisés? Porque quando você lê Provérbios, normalmente é o livro que você vai entender, porque normalmente ele não está ligado a várias histórias. Ali não tem uma linha cronológica. É um livro de sabedoria, de conselhos, de ensinamentos. E esses ensinamentos podem estar no capítulo ou até em versículos. E é claro que se você ler, entender e você aplicar na sua vida, algo vai acontecer. Porque são bem práticos, não são complexos de serem entendidos. Por isso que eu falo assim, ó, quando vai começar a ler a Bíblia, primeiro cria o hábito. Porque vai criar o hábito, faça o seguinte: comece pelo livro de Provérbios, tem 31 capítulos, então leia um capítulo por dia, será 31 dias de leitura.
A média para se criar um hábito é de 21 dias. A média para se criar um hábito não quer dizer que isso aconteça em 21 dias. Se você fizer isso, você já vai ter criado o hábito, porque você vai ficar 31 dias. E depois, Moisés? Você pode começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Lá você vai conhecer a história principal da Bíblia. É claro que tem toda uma narrativa para que se chegue nos evangelhos. Mas quando você vai lá nos evangelhos, você vai entender a vida de Jesus na íntegra, na sua totalidade. E isso é algo que todo cristão, ou todo mundo que está começando, precisa entender de uma maneira primordial. Moisés, por que ler a Bíblia todos os dias? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo diz, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, como que você vai ser um homem ou uma mulher de Deus se você não está apto para pregar as boas novas, para dar bons testemunhos, para demonstrar uma vida transformada? Porque isso só acontece quando você está alimentado da palavra. Então, a palavra ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção. Não há como fazer isso sem estar embasado na palavra. Josué 1,8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei e de meditar nelas todos os dias e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, olha só a importância da palavra, essa palavra aqui de Deus para Josué. Se você quer que seus caminhos prosperem, se você quer ser bem-sucedido nessa terra, você tem que andar em obediência à palavra. Como ser obediente à palavra se você não ler a palavra todos os dias, se você não conhecer, se você não tiver essa destreza da leitura da palavra? Então, muito daquilo que nós temos sofrido hoje na vida vem daquilo que nós não estamos fazendo hoje, que é o essencial. Eu costumo dizer assim que o crente, ou aquele que quer buscar um caminho de sabedoria, ele erra no mais básico, que é a busca da palavra e a oração. Duas coisas essenciais, duas coisas fundamentais para quem quer crescer espiritualmente, para quem quer ter uma experiência com Deus. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a esperança, ela virá pelo ensinamento. E toda a palavra, todo o ensino, gente, ou seja, toda a Bíblia, ela vai se completar e ela é útil para nós. Não existem fragmentos da Bíblia que não fazem parte, não existem fragmentos da Bíblia desatualizados. A Bíblia, ela é extremamente atual e ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Marcos 12:24 diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados ou errais por não conheceres as Escrituras, pois não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, quem não conhece a palavra não conhece o poder de Deus. Quem não conhece a palavra erra, comete pecado, anda em caminhos errados. E esse e vários outros versículos, gente, falam sobre a importância de conhecer a palavra, de se ler todo dia. E é claro, nós não vamos ler a Bíblia em um dia só, nós não vamos ler a Bíblia toda em uma semana só, em um mês só. É por isso que você deve ler ela todos os dias, porque assim você terá um contexto. Moisés, mas então como ler a palavra? Eu quero falar para vocês 6 dicas. A primeira dica é: quem deseja ler a palavra precisa ter um tempo exclusivo. Para criar um hábito e para também ter um tempo de qualidade, você tem que escolher. Aí dentro da sua rotina, dentro daquilo que funciona dentro da sua casa, do seu organismo, será que o melhor é ler de manhã? Será que o melhor é ler depois do almoço? Será que o melhor é ler a palavra, ler a Bíblia à noite? Eu só falo uma coisa para vocês. Qual é o tempo também que você tem de qualidade? Porque assim, para ler a palavra com qualidade, você tem que ter em torno de, no mínimo, 20 minutos. De 20 minutos, alguns vão ler até meia hora. Eu hoje gasto de 20 minutos a 40 minutos de leitura da palavra. Mas para que isso aconteça, no meu caso, na minha realidade, eu realizo essa leitura no período da manhã. Então, para mim, funciona assim. Ou eu acordo mais cedo do que a casa e realizo essa leitura,
ou eu acabo depois não tendo mais um tempo de qualidade. Então, veja a sua realidade, veja a sua casa, veja a sua rotina. Qual é o tempo de qualidade que você consegue dedicar para essa leitura hoje? E o segundo ponto, toda vez que você for ler a Bíblia, por favor, ore ao Senhor, coloque-se de joelhos ao chão, peça a revelação de Deus. Para quê? Porque a palavra, a Bíblia, não é um simples livro. Você precisa de uma direção do Espírito Santo. Então, toda vez que você for ler a palavra, pare, ore, né? Se dedique ali, se prostre diante de Deus e peça orientação para que Ele te dê a iluminação, a revelação, a sabedoria, o discernimento para entender aquela palavra. Terceiro, o outro ponto muito importante é o tipo de versões da Bíblia, né? Hoje tem várias linguagens da Bíblia. Uma versão indicada para quem ainda não está acostumado costuma ser uma versão de linguagem mais acessível, né? Normalmente é a NVI. Eu também prefiro a NVI para quem está começando, principalmente porque ela é a que preserva mais a palavra na sua origem e ela acaba também trazendo uma facilidade de entendimento. A Almeida também é muito boa, mas para quem vai começar acaba sendo um pouco complexa. Se você já está acostumado, eu sugiro ir para a Almeida, porque ela já traz as palavras mais preservadas. Como assim palavras mais preservadas? Não é que a Bíblia está sendo alterada, mas acaba que nessa atualização da linguagem, algumas riquezas das palavras acabam sendo perdidas quando você vai para uma versão muito facilitada. Então você acaba às vezes ficando um pouco prejudicado na hora de entender a palavra também. E um outro ponto muito importante é a sequência que você vai ler. Lembra que eu falei? Não adianta ler a Bíblia de forma aleatória. Você precisa de uma sequência cronológica, de uma sequência de estudo. Qual é a sequência que você vai adotar? Lembra que eu falei? Primeiro, leia Provérbios. Segundo, leia o Evangelho. E na sequência, né, vamos supor que aqui já passou uns 4 meses de leitura, leia a Bíblia em ordem cronológica. Mas ler a Bíblia, gente, nunca é uma competição. Eu preciso ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses. Se você consegue, bacana. Mas não leia a Bíblia como se fosse uma gincana, não é uma competição, você não está competindo com ninguém. Mas leia a Bíblia com o objetivo de conhecer toda a história. Para quê? Para que você possa desenvolver, para que você possa ir conhecendo a palavra. Quarto, realize anotações para que você tenha um esclarecimento posterior. É claro que no início, se você não tem o costume de ler, até quem já lê bastante tempo vai ter dúvidas. Então, se você não realizar anotações para posteriormente fazer pesquisas, né, perguntar ao seu pastor, perguntar aqui no canal, perguntar ou fazer uma pesquisa no Google, que é um pouco mais perigoso se você não souber a fonte, como que você vai interpretando? Porque há alguns contextos, há algumas palavras, há alguns sentidos, se você não fizer a anotação, depois você vai perdendo, vai ficando só para trás, vai ficando uma dúvida para trás. Então, é interessante você fazer a leitura e ir fazendo anotações. E sexto, não menos importante, mas eu diria que isso aqui é uma grande chave, foi uma grande chave para mim, uma grande chave para muitas pessoas que talvez já estejam assistindo aqui esse vídeo. Participe de grupos de leitura. Esse grupo de leitura pode ser virtual, ele pode ser à distância, via WhatsApp, ou ele pode ser também presencial. Pessoas que têm interesse de ler a palavra em grupo vão te ajudar a caminhar nessa jornada. Por quê? Todos vão ler o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo estudo. Então, é possível compartilhar aprendizados e é possível também incentivar o outro. Ô, fulano, e aí, vamos ler? Nossa, eu me atrasei, por favor. Então, me espera aí que eu vou recapitular, eu vou te ajudar a chegar onde eu estou hoje. Então, um vai dando uma força, um vai ajudando o outro. Isso também te ajuda. Moisés, e quais são os resultados que eu vou colher na minha vida se você realmente fizer isso, ou se você realmente criar esse hábito aí na sua vida? O primeiro resultado que eu diria que é o mais importante para vocês é experiência com Deus. E não estou falando de experiência de outras pessoas, estou falando de experiências suas mesmo. Se você quer ter as suas próprias experiências para contar, para testemunhar, ou até mesmo para ficar para você mesmo, você precisa buscar uma vida de leitura e de oração na palavra. Mas isso não pode ocorrer apenas no domingo. Isso tem que ocorrer diariamente na sua vida. E um outro benefício é uma vida de intimidade, porque quem se relaciona com Deus, Deus ele fala conosco através da sua palavra. Então, quando eu leio, eu estou me relacionando. É igual criar uma amizade. Se você quer ter uma intimidade com um amigo ou com uma pessoa que você deseja criar uma amizade, o que você precisa? Você precisa de investir tempo naquele relacionamento. E esse investir tempo, ele vai vir através de conversas, de vários momentos, de várias conversas. Assim, você conhece a vida dele, ele conhece a sua vida. É a mesma coisa da palavra.
Você vai conhecendo aquilo que Deus faz, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque já vai vindo as experiências, já vai vindo as lições. Então isso vai te dar uma vida de intimidade. E por último, e não menos importante, a leitura da palavra vai permitir para vocês também escolhas mais assertivas. Quem lê a palavra, quem se dedica à palavra, acaba fazendo escolhas mais assertivas ao longo do processo. Por quê? Porque eles vão acessando a sabedoria. Porque a sabedoria ela não pode ser adquirida. A sabedoria ela tem que ser acessada. E ela só é possível ser acessada a partir da sua palavra. Então, quem se dedica à palavra de Deus diariamente, ele cria experiência, ele cria intimidade e ele toma escolhas mais assertivas. Isso permite que você seja visto como uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais próxima, uma pessoa que tenha escolhas mais assertivas e uma pessoa também certamente a ser espelhada e modelada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você chegou até aqui é porque fez sentido para você. Então não deixe de compartilhar com uma outra pessoa, não deixe de assistir novamente, dessa vez até anotando, dá o like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse canal e até o nosso próximo encontro. Tchau!